Os olhos onde você está. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, soberano Pai, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua presença continue viva, forte neste lugar. Pai, nós sabemos que desde o momento que nós saímos dos nossos lares com o intuito de cultuar ao Senhor, cada ato nosso está sendo recebido como um ato de adoração. E obrigado, Senhor, por esse momento de louvor. Nós de verdade queremos que o Teu coração tenha se alegrado com isso. E clamamos a Ti, Senhor, que fale conosco através da Tua palavra. Que sejamos, Senhor Jesus, impactados por aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, abram suas Bíblias comigo. No livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Para você que está anotando, quem esteve aqui domingo passado? Particularmente eu fui muito edificado pela pregação da semana passada. E hoje eu entendo que é quase que uma continuação da pregação de domingo passado. Domingo passado o pastor Hamilton esteve aqui pregando, falou um pouco sobre ansiedade e o que ela significa nas nossas vidas e a importância de colocar os nossos olhos no Senhor. E hoje, para você que está anotando, o título dessa mensagem é Um Deus de Restauração. Diga comigo, um Deus de restauração. E eu quero te dizer, queridos, que eu creio que um óleo fresco está sendo derramado aqui neste lugar, nessa noite. Eu creio que um caminho de cura, eu creio que um caminho de restauração está sendo traçado aqui hoje em nome de Jesus. Eu poderia dizer que Deus, Ele iria hoje restaurar o seu chamado, restaurar o seu ministério, e Ele pode fazer isso, mas quando nós olhamos a forma como Deus age, ou seja, o modus operandi de Deus, quando nós olhamos como Ele agiu com homens e mulheres na palavra, a Bíblia nos mostra a respeito de como Deus age. E fica muito evidente que Deus, Ele restaura pessoas, e pessoas restauradas, elas restauram os seus ministérios, elas restauram o seu chamado. Nós sabemos, queridos, que muitas vezes Deus permite que as nossas forças se acabem. Deus permite que a gente chegue em locais de uma debilidade absurda. Momento que essas debilidades, elas ficam em evidência e que tudo que nós conseguimos ver é aquilo que não anda bem, é aquilo que não está bom. Para que, de alguma maneira, a palavra do Senhor, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, a parte B do versículo 10, diz assim: Pois quando sou fraco é que sou forte. Diga comigo, pois quando sou fraco é que sou forte. Mas como assim, pastor? O que esse texto tem a dizer? O que isso quer dizer? E a resposta está exatamente na parte depois dele, que diz assim, na verdade no versículo anterior, na parte B do versículo anterior, que diz assim: Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A Bíblia é muito clara, queridos, em dizer que na nossa fraqueza, que nós recebemos algo, nós recebemos uma força que não é nossa, que não nos pertence, para alcançarmos um lugar onde nós, por conta própria, não poderíamos. É somente nesse lugar de fraqueza que nós somos empoderados por algo que vem diretamente do céu, para nos levar exatamente para onde nós sabemos que precisamos ir, mas não temos forças para ir. Decisões que precisam ser tomadas, mas que por muito tempo têm sido postergadas. Lugares onde nós precisamos deixar de ir, mas nós insistimos em ir. É nesses momentos de fraqueza que vem essa força e o Senhor nos faz tomar determinadas decisões. E eu sei, queridos, que pode parecer muito desafiador se posicionar diante de um novo ciclo. Diga comigo, a minha igreja está vivendo um novo ciclo. E nós já tivemos, inclusive, uma reunião com diáconos, obreiros, líderes de ministérios, e nós entendemos que vem algo novo dos céus para as nossas vidas, para nós enquanto igreja,
E é um tempo de nos alegrarmos, mas também é um tempo de desafios. E é muitas vezes difícil, né, olhar para esses desafios e se posicionar, né, diante desses novos ciclos. Muitas vezes é desafiador até nos colocarmos à disposição para um novo projeto, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. Quando nós olhamos para nós e tudo que nós encontramos é cansaço. Nos encontramos cansados, desmotivados pelas circunstâncias. Mas eu quero te dizer, queridos, que é neste lugar onde nós não temos forças, onde nós não encontramos forças, é que brota a força que nós precisamos. Não a força do nosso braço, não é a força da nossa capacidade intelectual, não é a força daquilo que nós, pela nossa própria condição física, podemos fazer. Não é essa a força, mas é a força daquele que tem todo o poder. Nós somos empoderados por Ele, para quê? Para alcançarmos lugares que Ele tem para nós. Diga aí, eu faço parte do novo ciclo que a minha igreja está vivendo. E o Senhor está nos empoderando, queridos, em nome de Jesus, para viver isso, para estar no lugar onde Ele nos chamou para estar, em nome de Jesus. Na nossa vida, de uma maneira geral, existem muitos desgastes. Tudo, na verdade, se desgasta, né? Se a gente for pensar na nossa casa, os móveis se desgastam, a própria casa, né, se desgasta, enfim, tudo, na verdade, se desgasta. Nós também nos desgastamos. Nós estamos em um tempo onde nós temos lidado muito com pessoas desgastadas, pessoas com tanto cansaço, pessoas com tantas demandas. Estamos entrando, né, nesse tempo, então, nesse tempo onde, quando olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos cansados. Quando nós falamos com as outras pessoas, as pessoas não estão cansadas. Canseira, e aí como é que está a vida, a correria, e aí, cansaço e tal. Então a gente percebe que isso está muito forte nos nossos diálogos. Muitas vezes as pessoas até estão com um sorriso no rosto, né? Está até ali presente o sorriso, você olha, você até imagina que está tudo bem, mas nós não podemos imaginar muitas vezes a guerra que está no interior dessa pessoa. Não podemos muitas vezes imaginar o quão difícil está para aquela pessoa continuar caminhando. Na verdade, ela quer desistir. Na verdade, ela já até muitas vezes planejou desistir. E eu quero te dizer que se você se sente assim, o Senhor te achou aqui nessa noite. E Ele te encontrou. E Ele não desiste de você. E hoje Ele te pega pela mão, Ele olha nos seus olhos e Ele te diz: eu tenho cura para a sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho resposta para você, em nome de Jesus. E queridos, existem diferentes tipos de desgastes. Existem desgastes espirituais, mas também existem desgastes emocionais. E existem também os desgastes físicos, né? Mas eu não tenho dúvida de que um dos piores desgastes para a gente viver é o cansaço, é o desgaste da nossa mente, não é verdade? Porque, pensa só comigo, quando é um cansaço físico, se a gente toma um banho gostoso, se a gente tem uma cama confortável, se a gente, tem um tempo para relaxar, né? De alguma maneira a gente acaba se restabelecendo, a gente acaba ficando um pouco melhor. Mas o cansaço mental, o banho quentinho não resolve, a cama confortável não resolve, a noite que se tem para dormir não vale a pena, não dá, porque a gente não consegue nem dormir. Então esse cansaço mental, ele é um cansaço muito delicado, muito difícil. E nós vivemos dias de muitas pressões. São pressões nas nossas famílias, é pressão financeira, e essas pressões, queridos, elas acabam com a gente, não é verdade? Não tem coisa pior do que estar sob pressão, né? Diante de um parente que não está bem de saúde, dentro da nossa casa, alguma situação que está fora do controle, um desejo muitas vezes por viver algo que nunca chega e nunca acontece, e nós ficamos com essa pressão, com esses desejos, e isso acabam com a nossa saúde. Diga comigo, misericórdia. Misericórdia. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O carvão, ele só se transforma em diamante porque ele resistiu o processo da pressão. Queridos, eu quero te dizer que as pressões, elas não vêm para nos matar. As pressões, elas não vêm para nos destruir.
E elas não servem para nos paralisar, mas as pressões da vida, elas servem para nos melhorar. Diga, as pressões da vida servem para me melhorar. Diga, se eu estou sendo pressionado, diga, se eu estou sob pressão, significa que Deus quer me melhorar. E existe uma sabedoria, existe uma graça que vem, querido, só com as experiências que Deus permite essas pressões nas nossas vidas. Se nós analisarmos os momentos em que nós mais crescemos nas nossas vidas, é exatamente os momentos de pressão. Se nós analisarmos os momentos em que mais ficou difícil tudo, é que dali surgiram frutos que nos levaram a colher lá na frente resultados muito melhores do que antes nós estávamos acolhendo. E a Bíblia, queridos, ela não esconde nada, né? Na Bíblia nós temos as vitórias de Davi, como também nós temos o adultério dele. Na Bíblia nós encontramos Salomão presenteado, né, com riquezas e muita sabedoria, mas também nós encontramos o mesmo Salomão perdido em meio às suas riquezas e em meio à sua sabedoria. Nós vemos Moisés sair do Egito, um mar inteiro se abrir diante de um comando seu, né, glorioso. Nós vemos esse Moisés, mas também vemos esse mesmo Moisés impedido de entrar na terra prometida porque escolheu não obedecer um simples comando de Deus. Olha só, a Bíblia não esconde. Nós temos Pedro andando sobre as águas, que momento glorioso, mas nós também temos ele negando a Jesus. Eu quero compartilhar com os amados um texto de alguém que na verdade, sentiu vontade de desistir de tudo. Alguém, à luz da Bíblia, que teve esse sentimento, esteve sob pressão, e ele quis desistir. Mas a mão do Senhor esteve com ele, e assim como o Senhor foi com ele, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a vencer o dia mau. 1 Reis, capítulo 19, se você abriu, a leitura ela é um pouco longa, por isso preste atenção e tenha paciência para que a gente possa juntos entender um pouco melhor o contexto bíblico e analisarmos esse cenário. 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 1 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão amassado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave.
Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele vem com a mesma ladainha: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azazel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Amém? Bom, Elias, antes de receber esse recado, ele tinha vivido um dos momentos mais importantes da sua vida, um dos momentos mais marcantes na vida dele. Você deve conhecer muito bem essa história. Enquanto os adoradores de Baal se machucavam e pediam para que Baal respondesse com fogo, não havia resposta. Por que não houve resposta? Porque os deuses não podem responder. Os outros deuses, eles ficam calados diante do Deus dos exércitos. Então, o que Elias faz? Ele aumenta a dificuldade. Ele joga água ali e ele faz uma oração. Então, ele clama, Senhor, mostra quem o Senhor é. E fogo desceu do céu, consome todo aquele holocausto ali, e todo Israel, todos que estavam ali presentes, veem que só existe um Deus. Olha que momento tremendo, olha que momento glorioso, olha que experiência extraordinária aquele homem acabou de viver. Ele clama, ele dá uma palavra, o Deus dos céus responde com fogo. Aqueles inúmeros profetas que estavam ali são envergonhados diante da grandiosidade do poder de Deus. E aquele homem foi o responsável por exercitar a sua fé, ir lá e declarar que Deus é o único Senhor. Elias viveu essa situação, ele passa por essa experiência. E o que ele pensa agora? Agora todos sabem que só existe um Deus. Nós estamos falando de um tempo onde o povo tinha esquecido, tinha se voltado para outros deuses, vivia sobre uma influência, de um reinado que não priorizava aquilo que era de Deus. E todo aquele sofrimento, toda aquela luta, Elias então acha que agora tudo vai ficar certo. Agora ficou claro para todo mundo que não há Deus como o nosso Deus, que o Senhor é o maior de todos, não existe outros deuses, mas é o nosso Deus. E aí, queridos, pode até parecer estranho, mas diante de tudo isso, Baal sendo desmascarado, ele recebe agora uma mensagem de Jezabel. O que Jezabel diz para ele? Como nós lemos aqui: que os deuses me destruam. Se, acabem comigo, se amanhã, nessa mesma hora, não tiver acontecido com você exatamente como aconteceu com eles, você vai estar morto. E queridos, aquela mensagem acaba com Elias. Pode até parecer estranho, que apenas uma simples, vamos dizer assim, diante de tudo que ele tinha vivido, mas uma ameaça como aquela tenha levado a Elias a esse quadro de ansiedade, de tristeza profunda, de uma depressão profunda, ao ponto dele desejar a própria morte. Quem era Jezabel diante do Deus que desce fogo do céu e consome tudo? Quem é Jezabel? Ele, com a própria espada, matou tantos profetas de Baal ali, e de Azerá também. Quem é essa mulher? Por que essa mulher, por que essa mensagem, essa ameaça dessa mulher soa de maneira tão, reverberada ao coração de Elias? Queridos, mas fica muito claro para mim que não foi a mensagem, não foi a ameaça dela, mas isso serviu de quê? Serviu de gatilho para que sentimentos mal administrados, para que cansaço, ansiedade, enfim,
coisas que estavam sendo guardadas fossem afloradas em seu coração. Mas Deus, ele entende, percebe que Elias estava passando por aquilo, e Deus então traça um plano de restauração. Diga: Deus tem um plano de restauração para a minha vida. Existe um plano de Deus para restaurar as suas emoções, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você esteja cansado, você talvez esteja extremamente desgastado com coisas que você já pensou que estarem resolvidas, mas que não estavam. Pode ser que aqui tenha muitos Elias ainda dentro de cavernas, calados, com medo de se voltarem para o chamado, medos de se voltarem para o propósito, medos de se voltarem para a missão, diante de tamanhas feridas que já enfrentaram na vida. Talvez pessoas tenham te decepcionado, talvez, circunstâncias tenham acontecido que tenham te deixado ferido ao ponto de você não conseguir mais se enxergar como alguém ativo, como alguém à frente, como alguém à disposição para o chamado de Deus para a sua vida. E eu quero te dizer que se você se sente assim, você está no lugar certo. O Senhor te trouxe aqui, porque o Senhor quer restaurar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. O que Ele faz? O Senhor alimenta Elias. E o que Ele dá para ele comer? Pão e água. E Jesus, ele é colocado simbolicamente, em grande parte do Novo Testamento, como o pão da vida, como a fonte de água que nunca se esgota. Queridos, se quisermos enfrentar esses desafios, esses cansaços, essas feridas, na força do nosso braço, vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais complicado, mas tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade. Tudo o que nós precisamos para seguir, tudo o que nós precisamos para viver o propósito, o chamado, para ser frutífero naquilo que o Senhor nos chamou, tudo isso nós encontramos em Cristo Jesus. Elias está em um profundo desânimo. Aqueles momentos que você olha e pensa: não adianta, eu não vou conseguir, eu não consigo mais me dispor a servir, eu desisto, eu cansei. Mas o Senhor tem um alimento para você bem no meio desse desejo de desistir. Ele tem pão, Ele tem água disponível para você. Pode comer, querido, pode comer. Sacie-se da presença tão extraordinária, dessa paz que excede todo e qualquer entendimento. Ele quer trazer cura ao seu interior. Ele quer te fazer levantar e seguir o propósito. Ele está te chamando para se levantar e para caminhar. Ele te diz hoje: eu não te chamei para ficar sentado no meio do deserto. Eu não te chamei para ver as coisas acontecendo. Eu não te chamei para estar sentado à beira do caminho, vendo as pessoas passarem, vendo as coisas acontecerem. Eu te chamei para estar no caminho, fazendo acontecer. Eu te chamei para ser atuante naquilo que eu te chamei. Deus nos chamou, Deus nos comissionou para viver algo extraordinário. E o extraordinário de Deus não é, não tem varinha mágica para fazer só aquilo que a gente quer, não. O extraordinário de Deus é exatamente ser quebrado em nossas vontades e desejos. O extraordinário de Deus é exatamente as pessoas que são colocadas no nosso caminho para nos confrontar, para nos fazer ter esse sentimento de desistência, muitas vezes para nos ferir, porque são nessas feridas que nós nos amadurecemos e nos tornamos pessoas melhores. É nas experiências que nós vivemos que nós vamos poder compartilhar com o outro, ser bênção na vida do outro. Tudo que você viveu até aqui era o Senhor te preparando para o propósito, para o chamado dele para a sua vida. Vai querer continuar sentado à margem do caminho, vendo a vida acontecer? Vendo as pessoas sendo, sim, confrontadas, machucadas, mas se levantando, indo, seguindo e trabalhando e fazendo e vivendo suas vidas? Ou vai continuar sentado, parado, sem frutificar?
Nós não podemos, queridos, negligenciar o cansaço. É um fato. Ou melhor, negligenciar o descanso. Cansaço todo mundo vai ter. Mas nós não podemos negligenciar a importância do descanso. Descansar é tão importante, queridos, que o próprio Deus nos deu o exemplo. Ele, na criação do universo, fica muito claro ali. Mas entenda uma coisa, queridos. Descansar não é desistir. Diga a pessoa que está do seu lado, diga: descansar não é desistir. Não é abandonar a missão. O que é descansar então? Descansar, queridos, é dar suporte para o corpo. Para quê? Para se levantar e seguir no propósito. Para levantar e continuar caminhando. Para, sabe, o corpo conseguir reagir àquilo que o Senhor te chamou para viver, para fazer, o lugar onde o Senhor deseja te colocar. Nós não podemos negligenciar o nosso tempo de descanso, como eu disse. Jesus, ele sabia a importância disso, que constantemente nós percebemos na sua palavra que ele se retirava do meio da multidão, para ter esse tempo de oração, para ter esse tempo de descanso, para ficar ali a sós com o Pai, para orar, para se alimentar, para buscar descanso em Deus. Elias se levanta, ele come, ele bebe, e isso deu forças para ele, para uma jornada de 40 dias. Nós não estamos falando de um café da manhã que te dá força para esperar o almoço. Nós não estamos falando de um almoço reforçado que só faz te sentir fome de novo antes de dormir, não. Nós estamos falando de um alimento que trouxe força, que trouxe vigor para aquele homem, para que ele pudesse caminhar durante 40 dias e 40 noites. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que tempo de descanso, tempo de refrigério e até tempo de caverna, ele precede uma nova missão. O cansaço ele vem, mas em Jesus nós encontramos descanso. E depois que nós descansamos, o que acontece? Nós levantamos e seguimos o propósito, levantamos e seguimos caminhando, levantamos e continuamos semeando, levantamos e continuamos frutificando, porque Ele nos chamou não para o lugar comum, Ele nos chamou para ser luz na terra, para ser sal aqui. Então nós precisamos nos levantar e ir para onde está escuro, nós precisamos nos levantar e salgar onde está insosso, nós precisamos ir onde o pecado esconde tudo, e com a luz aquilo ficar visível, para que o sangue de Jesus alcance o coração dessas pessoas. Ele nos chamou para isso. Não confunda lugar de descanso com desistência. Deus não te permitiu se cansar para você desistir. Você se cansou, sim. Todo mundo se cansa, todo mundo se desgasta, mas desistir não é uma opção. Para cansaço existe descanso. Não abandone a sua missão em nome de Jesus. Qual o propósito dessa vida se nós desistirmos de servir? O que seria de uma casa se cansada a mãe desistisse de cozinhar, desistisse de cuidar dos filhos, desistisse de cuidar da casa? Eu estou muito cansado, olha, eu não quero mais saber, não quero mais ser mãe. Agora todo mundo vai se virar. Qual o sentido disso? Qual o sentido de um pai muito cansado, sobrecarregado, com pressões financeiras no seu ouvido, sabe? O sentimento de que poderia fazer melhor e mais pela sua família. O peso muitas vezes da idade chegando, e simplesmente dissesse assim: eu desisto. Agora o meu salário é suficiente para mim, e eu vou cuidar apenas de mim e da minha vida. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Para o trabalho existe descanso. Desistir não é uma alternativa. E o nosso cansaço muitas vezes ele se dá, queridos, por mentiras que nós mesmos acreditamos. Nós insistimos, falamos tanto isso para nós mesmos que a gente acaba acreditando. Nós nos sentimos muitas vezes incapazes de realizar aquilo que o Senhor nos chama, Muitas pessoas frustradas com isso.
Eu, sabe, estou frustrado porque eu não consigo conseguir viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Será? Muitas vezes nós nos sentimos pequenos diante dos desafios. Realmente nós não somos nada, queridos, nesse grande universo, mas nós servimos a um Senhor Deus que criou este universo. E se Ele nos chamou, Ele irá nos capacitar em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender e não desprezar aquilo que nós já alcançamos em Cristo Jesus. Precisamos entender aquilo que Ele já nos deu. Eu gosto sempre de falar a respeito de Apolo. Apolo era um jovem um judeu muito eloquente, né? E ele tinha algum conhecimento, na verdade ele tinha muito conhecimento a respeito da Torá, né? Só que dos ensinamentos de Jesus, ele não foi um dos discípulos. Ele não andou com Jesus, mas ele foi encontrado pela mensagem de Jesus, e aquilo transformou a vida dele, e ele creu que Jesus era o Messias prometido. E a partir daquele momento ele começa a pregar a respeito de Jesus. Todas as informações que ele tinha acerca de Jesus, ele começa a falar, ele começa a pregar, e ele começa a ir. E ele, não tinha tido acesso a essas verdades muito profundas a respeito de Jesus, mas a Bíblia diz que ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ou seja, aquilo que ele tinha ouvido falar, ele falava exatamente aquilo. Aquilo que ele ouviu falar, a ligação que ele entendia com o Antigo Testamento, com a Torá, ele fazia essas correlações e ele trazia para as pessoas esses entendimentos. E o que aconteceu? Deus então levanta Áquila, Priscila, para instruir ele. Queridos, e depois disso, depois que ele foi instruído por aqueles que eram discípulos próximos ali dos apóstolos, por aqueles que tiveram acesso a verdades tão lindas da parte de Jesus, ele foi alimentado por aquele casal, ele foi ensinado, ele foi discipulado de alguma maneira por aquele casal. E o que aconteceu? Depois daquilo ali, ele sai para um ministério tão bem sucedido, a um ponto das pessoas, muitas pessoas acharem que ele era superior a Paulo, no que se tratava da sua oralidade. Ele era um orador, um pregador melhor do que Paulo, segundo a tradição nos fala. Olha só. Mas o que me chama a atenção aqui? É que Apolo, mesmo sem conhecer profundamente todos os ensinos de Jesus, ele usava aquilo que ele tinha. Ele pegava o ensinamento que ele aprendeu e ele usava. Ele usava o conhecimento que ele tinha para pregar o Evangelho. Queridos, nós não precisamos saber de tudo, mas nós precisamos pegar tudo que nós sabemos e nos dispor a fazer a obra do Senhor. Assim foi com a vida dele, com Apolo. Mas é fato que tem coisas que não estão na nossa alçada. A arca, queridos, ela foi para quem fazer? Para Noé. Mas fazer chover foi para Noé? Não. Fazer chover era com Deus. Muitas vezes nós estamos tão desgastados porque nós queremos fazer a arca e nós queremos fazer chover. Muitas vezes, queridos, o agir de Deus ele vai nos surpreender de formas muito diferentes do que nós esperávamos. Elias, ele estava acostumado com fogo, estava acostumado com terremoto, com barulho, com ventania forte. Era assim que ele esperava que Deus se manifestaria. Mas foi numa brisa suave que o Senhor veio. É como se o Senhor te dissesse: ei, mesmo que você não possa ver, mesmo sem fazer barulho, eu estou aqui e continuo trabalhando em seu favor. Quantos de nós estamos nas expectativas pelo barulho, pela coisa grande, a manifestação de Deus de uma maneira gritante, enquanto no nosso dia a dia, no soprar do início do dia ao final do dia, nós podemos contemplar a presença do Senhor de maneira tão extraordinária, cuidando de detalhes que muitas vezes nós já achamos que está sob o nosso controle, quando na verdade tudo está no controle dele. Semana passada, minha esposa perdeu uma consulta muito importante, porque nós fomos ao médico e chegou em determinado ponto da 070, nós não conseguíamos mais andar.
E fiquei naquela expectativa, deve ser alguma coisa, deve estar liberando, e vai dar certo. E chegou num ponto que não existia mais retorno, e não tinha retorno próximo, e aí a gente percebeu que era um acidente logo na frente, e o retorno era só depois desse acidente, e nós ficamos 2h30 no trânsito. Quando nós chegamos perto, era um carro, um BYD na pista, com o teto completamente arrancado, outro carro do outro lado, né, de cabeça para baixo, e no primeiro momento a gente não entendeu como que aquele carro vermelho conseguiu, onde que ele estava para bater naquele BYD, sabe? Enfim. E quando nós voltamos para casa, eu peguei uma matéria e vi que tinha sido poucos minutos antes da gente sair de casa. E aí minha esposa falou assim: olha, amor, eu estou muito triste com tudo isso que aconteceu, mas mesmo diante disso, eu só posso glorificar o nome do Senhor, que a nossa consulta não era meia hora mais cedo, porque poderia ser nós. Aquelas pessoas estavam ali indo, tranquilo, não sei a velocidade que estava, um jovem de 17 anos, não habilitado, na outra faixa, vindo, perde o controle, capota, bate em cima desse carro, ficou parecendo lata de sardinha quando você enrola assim, o teto completamente arrancado. A mulher faleceu, o homem, até onde eu sei, ainda está em estado gravíssimo. Olha só, tem coisas que não estão no nosso controle, mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Pastor, mas Deus então não estava cuidando deles? Queridos, existe propósito para tudo. Mas a gente precisa ter essa capacidade de olhar e entender que Deus está cuidando de nós. Muitas vezes maus que estão acontecendo poderiam nos alcançar. Nós saímos de casa muitas vezes com o desejo, com a intenção de voltar. Quantas pessoas saem com essa mesma intenção e desejo e não conseguem voltar? Porque uma coisa que não está no controle deles acontece. Nós precisamos olhar para Deus, precisamos olhar para a brisa suave e entender que o Senhor está ali. Qual a perspectiva que você tem a respeito do seu chamado? Será que o seu desânimo não está na insistência de querer fazer as coisas à sua maneira? Será que o seu desânimo não está em achar que todos e tudo estão contra você? Quando na verdade tudo está cooperando para o seu bem, afinal você ama a Deus, e Deus quer te fazer maduro, Deus quer te fazer forte, Deus quer te fazer valente, Deus quer te fazer resiliente, mas você insiste em cruzar os braços, fazer bico de birra e seguir assim? Será que a causa do seu desânimo não é querer fazer além daquilo que o Senhor te chamou? Queridos, nós estamos aqui para, é desejo do nosso coração que todas essas cadeiras sejam cheias. Precisamos evangelizar? Precisamos. Precisamos cuidar uns dos outros? Precisamos. Mas quem vai convencer essas pessoas de estar aqui não é eu, não é você. É o Espírito Santo de Deus. Mas Ele nos chama para ter força, resiliência e vontade para ir e pregar o Evangelho, para cuidar uns dos outros, para termos uma vida de igreja saudável. Não resista ao chamado de Deus. Não resista ao novo ciclo que Deus estabeleceu neste lugar. Não resista à direção que Deus deu para esta igreja. Não resista àquilo que você foi chamado para fazer. Queridos, o futuro é frutos em nome de Jesus. Vai ter pedras no meio do caminho? Vai. Vão ter dificuldades no meio do caminho? Sim, é claro, com certeza. Mas nós servimos a um Deus que já venceu a morte. Já servimos a um Deus que já é vencedor e que temos a certeza, a convicção de que Ele irá nos abençoar em nome de Jesus. Escute, queridos, quando nós perdemos a visão de quem é Deus, nós perdemos a nossa missão. Sabe por quê? Nós precisamos deixar, que a brisa suave nos envolva. Talvez nós possamos estar como Elias, com uma perspectiva errada ou ainda pior, perdido a perspectiva celestial, e como Elias, talvez perdendo a sua missão. Deus te chamou para um trabalho, Deus te chamou para uma missão, e Ele te convoca a marchar, a seguir e ir além
daquilo que o seu próprio entendimento um dia achou que você seria capaz, porque não é na sua força, mas é na força do nosso Senhor, é na força daquele que venceu a morte, é na força daquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Elias estava se sentindo sozinho, ele estava tão focado em seus próprios sentimentos, queridos, a ponto de achar que os seus sentimentos o definiam, a ponto de não conseguir enxergar a ação de Deus na vida das pessoas. Então ele fala, é como se, Deus dissesse para ele assim: filho, deixa eu te falar uma coisa, tem 7.000 de todo joelho que não se dobrou a Baal, você não está sozinho, enquanto você trabalha, eu também estou trabalhando, naquilo que você não consegue, eu levanto outros para fazer, onde você não consegue estar, ali eu estou. Então Deus começa a mudar a perspectiva de Elias. Eu quero te dizer hoje, saia dessa caverna em nome de Jesus. Saia dessa caverna que te aprisiona, essa caverna que te sufoca, essa caverna que você se colocou aí dentro porque não foi capaz de lidar com críticas. Caverna essa que você entrou porque não foi capaz de lidar com pressões. Caverna essa que te aprisiona porque o seu passado insiste em bater a porta e você continua dando ouvidos. Caverna essa que você entrou ainda ferido por aquilo que seus pais um dia poderiam ter feito e não fizeram. Caverna essa que você entrou porque você se feriu dentro da igreja com as pessoas. Caverna essa que você entrou porque você não foi capaz de liberar perdão para aquele que te machucou. Saia dessa caverna em nome de Jesus. O Senhor te chama hoje, saia. O Senhor nos chama para um tempo de maturidade. Chega de vivermos como meninos. Existe tempo para todas as coisas, e eu creio que nós vamos receber muitos meninos espirituais aqui, mas esses meninos espirituais que nós recebemos aqui, precisarão de homens e mulheres maduros, para cuidar, para zelar, para discipular, e o Senhor está te chamando hoje, seja esse alguém. E o Senhor está dizendo hoje: desperta, ó menino, vire o homem e a mulher que eu te chamei para ser. O Espírito Santo está soprando uma brisa suave na porta dessa caverna, te chamando: saia para fora, saia para fora. Eu vou quebrar as tuas razões, eu vou mudar a tua perspectiva, eu vou fazer você olhar diferente. Amados, vida de igreja tem conflitos, não tem jeito. Ninguém aqui está ileso de ser traído, ofendido, machucado, passar por situações difíceis, mas nós precisamos aprender a não carregar ofensas. Nós precisamos aprender a carregar uma lição. No primeiro momento vai doer, a gente pode ficar chateado, mas a gente precisa, se concentrar, não pensar pela nossa natureza e dizer: eu fiquei ofendido, eu fiquei triste, eu fiquei magoado, mas isso é muito pequeno diante daquilo que Deus tem para me ensinar com essa situação. Pare de carregar, chateações, para de carregar ofensas, comece a carregar lições. Em cada ofensa que se levantou contra você, cada palavra que te ofendeu, tem uma lição por trás. Se prenda naquilo que Deus quer te transformar através dessa ofensa. Não se prenda em quem te ofendeu. Olhe para ele e diga: o Senhor está usando ele para me trazer uma lição, e eu vou melhorar, eu vou me tornar melhor. Ou até mesmo essa pessoa vai melhorar e vai se tornar melhor. Mas se eu guardar, ficar chateado, quem está retrocedendo sou eu. Não carregue ofensas, porque as ofensas nos paralisam. Carregue as lições que Deus escondeu dentro de cada uma delas, em nome de Jesus. E no fim, o que acontece? Deus, ele restaura a missão e ele restaura o propósito de Elias. Ele coloca óleo fresco em suas mãos e faz ele seguir fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer: ungir
pessoas. O tempo de cansaço, o tempo de ansiedade, de depressão, de tristeza profunda, de caverna pode até chegar, mas nós precisamos sair dela. E não é sair e desistir de tudo, é sair e continuar no propósito, é sair e continuar trabalhando. Elias saiu, não foi para agora, não, agora eu vou fazer churrasco e vou comer e pronto, e vou para um outro lugar que Jezabel não vai me encontrar e vou viver a minha vida. Não! Ele sai da caverna para cumprir o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Chega de achar que desistir é uma solução. Chega de dizer, eu não faço mais, eu não quero mais. Ei, não é sobre o que você quer, mas é sobre o que o Senhor te chamou para viver. Você vai obedecer ou você vai viver infrutífero durante toda a sua vida? Diga, eu fui chamado para frutificar. E sabe por que a gente precisa que os Elias dessa geração, queridos, eles saiam das cavernas e recuperem esse óleo fresco, descansem? Porque o Senhor vai trazer para cá centenas de pessoas que precisam ser ungidas. E nós estaremos aqui para ungí-los, nós estaremos aqui para cuidar, nós estaremos aqui para alimentá-los de alguma maneira, estaremos aqui para ajudá-los, abençoá-los, a mostrar o caminho, a ensinar, a pregar. Deus conta conosco para ser resposta para esse tempo. Não é sobre algo novo que Deus está trazendo para nós, como igreja, mas também é sobre algo novo que Ele te desperta para se levantar e fazer. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje é o dia que o Senhor separou para restaurar profetas. Feche os seus olhos. Eu posso ver pela fé, devolução de chamados aqui hoje, em nome de Jesus. Você que tem um chamado de Deus, mas treme na base, se sente intimidado, eu quero dizer para você que intimidação se vence avançando. Não se vence intimidação recuando, mas nós vencemos intimidação avançando. Não tenha medo de se derramar diante de Deus. Não tenha medo de derramar a unção que Deus colocou dentro de você. Mas não fique comparando o seu desempenho com o de outras pessoas. Saul era alto, tinha uma bela armadura, mas Deus estabelece um novo padrão em Davi, sem armadura, com pedra na mão e um coração ardendo por fazer a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, vem com teu óleo de cura. Não precisa ser em um vento muito forte, não precisa ser em um terremoto, mas como numa brisa suave aqui neste lugar. Que a brisa que alcançou a caverna de Elias toque aqui outra vez em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez com Elias, Senhor, visite os lugares que nós entramos, que nós não devemos estar, e nos chame para fora. Senhor, nós precisamos voltar para o lugar que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, seja alcançado, querido, pela brisa suave da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos, Senhor Jesus, a amadurecer. Chega, Senhor Jesus, de vivermos presos na fase de menino. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a florescer e a frutificar, Senhor, onde o Senhor nos chamou para estar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que quando somos meninos, falamos como menino, mas não é mais tempo de falarmos como menino, porque o Senhor nos chamou para viver um tempo de maturidade, viver um tempo onde relações externas, onde problemas externos, problemas de relacionamentos não serão empecilhos para cumprirmos o nosso chamado. Um tempo onde se dispor com alguém ou por algo não será tão grande o suficiente para me paralisar.
Pai, se existem pessoas cansadas no nosso meio, Senhor, nós declaramos que haja descanso em nome de Jesus, mas que haja também o entendimento de que após o descanso é preciso levantar e continuar na missão, que após o descanso é necessário se levantar e continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Espírito Santo de Deus, traga a memória, traga a nossa memória, Senhor, aquilo que o Senhor um dia nos chamou para fazer e para viver, para que possamos, Senhor Jesus, despertar do nosso sono, despertar, Senhor Jesus, como ursos que invernam durante todo o período de inverno, mas uma hora eles saem para fora. Deus, não importa quanto tempo os meus irmãos estão na caverna, não importa quanto tempo, mas o Senhor está os tirando para fora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte? Eu quero te convidar, você que assim como Elias também se cansa, encontra-se cansado, sobrecarregado, com medo, sem perspectiva da missão que Deus te deu. Nós queremos orar com você. Nós sabemos que a oração ela é muito importante, mas nós precisamos nos posicionar, e nós precisamos ser os primeiros a dar um passo em direção àquilo que nós queremos viver. Então, quando a gente chama você que vem para vir aqui à frente, não significa que só aqui na frente o milagre vai acontecer, não. Mas você está dando um passo rumo àquilo que você deseja viver. É um passo de fé para viver aquilo que o Senhor te chamou. Se você se encontra cansado, com medo, sobrecarregado, sem perspectiva de frutificar um dia naquilo que o Senhor te chamou, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Alguém? Essa mensagem foi apenas para o YouTube, só para edificar alguém talvez no futuro. Você está muito bem, muito feliz, está vivendo exatamente a missão que Deus te chamou, está super feliz e avivado para aquilo de novo que o Senhor tem para fazer no nosso meio, preparado para dizer sim para tudo que o Senhor te chamou. Se você está assim, você não precisa sair do seu lugar. Mas se você está diferente de tudo isso que eu te falei, vem aqui à frente. Vem aqui à frente desse passo de fé, desse passo de ousadia contra aquilo que você mesmo talvez ainda não acredita que possa ser diferente. Os amados que estão aqui à frente, eu quero dizer que o medo vem. Eu quero dizer que o cansaço vem. Eu quero dizer que as frustrações, elas machucam, elas doem. Eu quero dizer que os relacionamentos podem nos ferir. Trabalhar no ministério pode gerar feridas. Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso precisa ser pequeno em nossos corações, diante da missão que o Senhor nos deu. Eu posso contemplar pela fé tantos talentos. Eu posso contemplar e ver pela fé aquilo que o Senhor tem para fazer através da vida de vocês. Nada pode pará-las. Nada pode pará-las. Em nome de Jesus, que onde há dor, o bálsamo de cura as alcance em nome de Jesus Cristo.
Que onde há tristeza, que fagulhas de alegria brotem em seus corações, e que a esperança da glória as leve e as capacitem a se alegrar mesmo diante das lutas. Em nome de Jesus Cristo eu declaro e profetizo, e onde há medo, onde há caverna, a brisa do Senhor sopra agora. Receba o vento do Espírito Santo de Deus sobrar sobre as suas vidas. Seja restaurado em nome de Jesus os seus ministérios, sejam restaurados em seus sentimentos, sejam restaurados em sua vida com Deus, sejam restauradas em nome de Jesus Cristo com uma vida frutífera em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, sejam capacitadas pelos céus para viver e serem contempladas pelo alento que vem dos céus. O Espírito Santo de Deus as consola em nome de Jesus. Receba o consolo do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte? Glória a Deus.